E aí, rapaziada, como vocês estão? Fim de semana de muito frio aqui em São Paulo e o bagulho tá louco. Estava debaixo das cobertas, me atualizando aqui, ouvindo podcast também, vendo vídeo do Fred Caldeira. E aí, daqui a pouco, daqui 20 minutos, começa o jogo entre Newcastle e Leicester. Ou melhor, Leicester e Newcastle. Rapaziada, hoje eu pretendo fazer um vídeo mais curto. Da última vez eu fiz um vídeo passando por todos os jogos. Hoje eu também vou passar por todos os jogos, mas seria um pouco mais sucinto, fechou? Porque às vezes, como eu não consigo ver todos os jogos, então ficar chovendo no molhado, fazer os mesmos comentários nos vídeos, eu acho meio complicado. Ficar repetindo algumas informações que, para você que me acompanha, deve falar: nossa, ele tá falando isso de novo. Então eu vou passar mais rapidamente aqui sobre os jogos. Esse espaço aqui, provavelmente na minha ótima edição, eu vou aproveitar para colocar alguma coisa aí enquanto eu estiver editando o vídeo. E aí, para dizer para vocês também que eu não vou fazer o pós-jogo de Newcastle e Leicester, porque vai sair muito tarde o vídeo se eu for fazer isso, e como amanhã tem Liga dos Campeões, eu não queria perder o time. Eu quero subir o vídeo hoje para não perder o time, sabe? Subir um vídeo sobre Premier League, ainda vai ter Liga dos Campeões, já vai perder o time, ainda eu fazendo esse vídeo agora, às 3h42, mas vamos lá. A rodada abriu neste sábado com o jogo entre Everton e Arsenal. O jogo acabou em 1-1, o Arsenal com um time misto, time completamente misto. O ataque titular, por exemplo, foi Luaneri, Sterling e Merino. E o meio de campo, o Jorginho também foi titular. O Odegaard estava na reserva e o Arsenal acabou empatando essa partida por 1-1. O Trossard acabou fazendo o gol. Eu falei... não, o Trossard foi titular, já comecei errado já. O Trossard foi titular nessa partida e aí ele acabou abrindo o placar, fazendo o gol. Merino estava na reserva, isso mesmo. O Trossard acabou abrindo o placar em um contra-ataque ali rápido. Muito estilo do Trossard mesmo, que nessa temporada, nesse ano de 2025 especialmente, né, ele estava fazendo uma temporada um pouco abaixo, mas... peraí. A porta abriu aqui. E aí o Trossard acabou abrindo o placar, mas o primeiro tempo eu achei que foi um pouco morno. E aí o segundo tempo melhorou bastante, com a equipe do Everton saindo mais para jogo, tentando criar mais oportunidades. O Arsenal, o Arteta colocou o Gabriel Martinelli, o Odegaard. O Arsenal acabou melhorando bastante na partida, mas teve um pênalti lá muito duvidoso que aconteceu pela equipe do Everton, que na minha opinião não foi pênalti. O lateral do Arsenal, Lewis Kelly, acabou se enroscando ali com camisa 11, Harrison, do Everton. Eu achei que não foi pênalti, foi um lance ali mais de disputa de espaço, que os dois acabaram se enroscando, e aí o jogador do Everton acabou caindo dentro da área e o árbitro deu pênalti, mas na minha opinião não foi pênalti. Achei que foi um pênalti ali caçado mesmo, sabe? Foi um pênalti que o juiz caiu muito na onda do jogador, nem foi chamado para ver o VAR, e foi por isso mesmo, e aí o jogo acabou em 1-1. O Arteta ficou puto com a marcação do pênalti, com razão, porque, cara, se você não viu, veja, porque eu achei que não é um lance absurdo assim como Palmeiras e Vitória e Sport nesse último fim de semana, mas assim, obviamente cabe discussão, né? Mas eu não achei que foi pênalti não. E o Arsenal visivelmente focado no confronto contra a equipe do Real Madrid, que acontece amanhã, já nessa próxima terça-feira. Então o Arteta já deu uma poupada ali nos seus jogadores para que ele possa focar suas atenções na UEFA Champions League, que agora eu acho que é o principal foco mesmo da equipe do Arsenal. O outro jogo que nós tivemos foi o Ipswich Town contra a equipe do Wolverhampton. O jogo acabou em 2-1 para a equipe do Wolves, com o André e João Gomes jogando muita bola. Ambos os jogadores foram muito elogiados, e foi o Matheus Cunha, no meio de semana não jogou. Esse jogo ele também não jogou, e no vídeo anterior eu havia falado que o jogo de meio de semana talvez fosse o último, mas esse contra o Ipswich foi o último, e teoricamente foi um jogo de confronto direto. E aí agora a equipe do Wolverhampton acaba abrindo 12 pontos de vantagem para a equipe do Ipswich Town. Eu acredito que
o Wolverhampton já nem esteja mais brigando para cair para segunda divisão. Eu acho que já está definida ali a zona de rebaixamento da Premier League, com Ipswich, Leicester e Southampton. Já falo sobre o Southampton. E os jogos agora para a equipe do Wolves vai ser mais de protocolo mesmo, para pontuar, tentar, porque não, subir uma posiçãozinha ali, mas eu acho que vai ser mais jogos protocolares por parte da equipe do Wolverhampton. E vamos ser sinceros, o Vitor Pereira merece os parabéns, porque conseguiu recuperar a equipe do Wolverhampton, que está conseguindo jogar um futebol legal e fazendo com que jogadores consigam se destacar também. O Matheus Cunha manteve seu nível técnico depois da saída do Gary O'Neill, que continuou jogando bola, e também teve o crescimento de destaque também dos brasileiros, que começaram a jogar bem, e o Larsen nos últimos jogos também fazendo gols. Então é isso, a equipe do Wolves consegue uma boa vitória diante do Ipswich Town por 2-1, e teve uma cena muito legal que foi no segundo gol, os jogadores do Wolverhampton comemorando. O André pegou o celular de um dos torcedores e foi lá e acabou gravando também, então foi bem curioso assim essa comemoração ali. O torcedor provavelmente nunca vai apagar esse vídeo do celular. Outro jogo que nós tivemos foi Crystal Palace e Brighton. O jogo acabou em 2-1. A equipe do Crystal Palace vem fazendo uma temporada muito boa depois de muitas críticas dessa pessoa que vos fala. O Gazner conseguiu recuperar essa equipe do Crystal Palace, e eu vou sempre dizer isso. Na temporada passada, no fim da temporada, quando ele foi contratado, ele fez com que a equipe do Palace fizesse uma incrível retomada. Essa temporada, a atual temporada, começou muito abaixo e sob muita desconfiança dos torcedores, mas conseguiu recuperar e a equipe está jogando bem. E aí venceu o jogo por 2-1 diante de um Brighton que vem sendo uma das sensações, porque trocou de técnico, junto com o Bournemouth vem sendo uma das sensações, mas agora deu uma caída também no aspecto de resultados mesmo. É uma equipe que está na parte de cima da tabela, teoricamente há 2 ou 3 rodadas atrás a gente estava colocando em pauta a discussão deles numa disputa de uma Champions League ou até mesmo de uma Liga Europa. Ainda há chances, só que agora ficou um pouco mais distante, porque perdeu 2 jogos consecutivos. E esse jogo acabou em 2-1 com 3 expulsões. 2 expulsões para a equipe do Crystal Palace e uma expulsão para a equipe do Brighton. E as expulsões foram todas no fim da partida. Uma foi aos 79, a outra foi aos 85, se eu não estiver enganado, e outro foi já nos acréscimos da partida. O outro jogo que nós tivemos foi o West Ham e Bournemouth. O jogo acabou em 2-2, com o Luiz Guilherme jogando, tendo destaque, tendo boas participações ali em alguns lances, tendo alguns lances elásticos de rolinho e tudo mais. E o Graham Potter tá usando o brasileiro. Quando o Lopetegui era técnico, ele não estava usando muito o jogador, e tava saindo informações de que o West Ham até cogitava em vender o brasileiro, mas eu acredito que ele esteja nos planos já para a próxima temporada do Graham Potter. E é legal ver que ele conseguiu se adaptar e conseguiu também jogar bem nessa partida contra o Bournemouth, que é um time bom. E pelo lado do Bournemouth, o destaque são os 2 gols do Evanilson. O outro destaque também é o gol do Füllkrug, que foi contratado nessa temporada, estava machucado, conseguiu fazer um gol. O outro gol foi do Bowen. Os 2 gols, na verdade, do West Ham foram de cabeça, do Füllkrug e do Bowen, mas acabou em 2-2 essa partida. O West Ham, já dei minha opinião já sobre essa temporada. Acredito que os torcedores estejam loucos para que essa temporada possa acabar. E o Bournemouth agora deu uma queda de rendimento também, assim como o Brighton, mas isso não apaga a boa temporada que a equipe do Bournemouth fez, mas conseguiu um bom resultado fora de casa, enfrentando o West Ham no London Stadium, consegue um empate. E o Evanilson foi a sedes 2 vezes. O Evanilson, que foi contratado nessa temporada, já conseguindo fazer uma boa temporada no quesito gols. E é isso. Uma notícia que saiu em relação ao Paquetá, notícia de 5 a 6 minutos atrás. O brasileiro não vai ter sua sentença confirmada. A audiência dele hoje completou 3 semanas e não vai ter sua sentença por agora. Vai demorar um pouco ainda mais para sair. Pode ser que a sentença dele possa sair apenas no mês de junho. Então ele vai ter um período ali
de tranquilidade e para trabalhar em sua defesa também. Então a gente não vai ter por hora informações. Pode ser que demore daqui 1 mês e meio para que a gente possa saber qual foi a sentença final sobre o julgamento dele. O outro jogo que nós tivemos, e esse foi um jogo bom, foi Aston Villa e Nottingham Forest. O jogo acabou em 2-1. Os gols foram do Rodgers, do Aston Villa, bom jogador, e o outro gol foi do Malen. O gol da equipe do Nottingham Forest foi do Jota. O Aston Villa também foi com time reserva, quer dizer, time misto para essa partida, né? Porque na quarta-feira enfrenta a equipe do PSG, que se consagrou nesse último fim de semana também campeã da Ligue 1. E aí o Aston Villa já foi com time misto visando esse confronto pela Liga dos Campeões, que é muito importante para o Villa, e consegue uma boa vitória diante do Nottingham Forest. O primeiro tempo, o Aston Villa conseguiu abrir o placar, mas o Nottingham Forest, daquele seu jeito, entregando a bola para a equipe adversária e saindo em bons contra-ataques, conseguiu oferecer boas chances de perigo, mas o goleiro de Bull Martinez conseguiu fechar o gol, fora as finalizações que foram para fora, mas passaram com muito perigo rente ao gol adversário. Mas o Aston Villa consegue um bom resultado e também se coloca ali na disputa por uma possível vaga em competições europeias da próxima temporada, seja o UEFA Europa League ou até mesmo a Champions League. Está ali de olho também nas possíveis posições entre os 6, 7 primeiros ali da Premier League. Já a equipe do Nottingham Forest, o destaque também fica para o Mourinho, que apesar da derrota do Nottingham Forest, jogou muito bem, teve uma finalização de fora da área no fim da partida, que pegou no travessão, foi uma linda finalização. Se você não viu, também indico para que veja, porque foi uma baita finalização. E o Nottingham Forest perdeu para um Aston Villa, que é um time muito bom. E acho que é isso de destaque. O Tottenham venceu a equipe do Southampton por 3-1. Destaque para Brendan Johnson, que fez 2 gols e sofreu o pênalti. O terceiro gol do Tottenham foi um pênalti cometido pelo Wellington, ex-lateral do São Paulo, e convertido por Max Tel. Os dois primeiros gols do Tottenham saíram no primeiro tempo. O Southampton conseguiu diminuir no segundo tempo, e aí no fim da partida teve o pênalti cometido pelo Wellington, que converteu. Esse resultado para o Tottenham é bom, para dar uma aliviada ali, porque o clima tá meio esquisito lá no Tottenham, que nesta quinta-feira vai enfrentar a equipe do Eintracht Frankfurt pela Liga Europa. O Frankfurt, que é terceiro colocado na Bundesliga, acredito que seja muito favorito nesse confronto, porque o Tottenham não vem fazendo uma temporada muito boa. E eu já falei aqui também que se o Tottenham quisesse uma vaga para Champions League, deveria focar suas atenções lá, mas eu acho que pelo adversário que vai ter pela frente, eu acho que o Tottenham deve até esquecer essa chance aí, porque o Frankfurt vem com tudo. O Tottenham abriu 2-0, criou oportunidades, mas no segundo tempo diminuiu muito o nível. O Ange Postecoglou tirou o Maddison, tirou o Son, e aí parecia que o ritmo também do time tinha caído. E aí o Southampton começou a criar algumas oportunidades. Se não é o Vicário no gol, talvez o Tottenham poderia até tomado um empate ali durante a partida mesmo. Mas aí depois teve esse pênalti que eu acabei citando no fim da partida e conseguiu descontar. O gol que saiu pela equipe do Southampton foi do Matheus Fernandes, se eu não estiver enganado o nome dele. Eu sei que é Matheus, mas acho que é Fernandes também. Acabou fazendo o gol. E foi isso. O Southampton acabou sendo rebaixado agora mesmo, né? É oficial, é o primeiro time rebaixado nessa edição da Premier League, com 7 rodadas de antecedência. E se não vencer esses últimos 7 jogos, vai ter a pior campanha da história da Premier League, apenas com 10 pontos. A pior campanha da Premier League é do West Bromwich, se eu não estiver enganado, que caiu com 11 pontos lá em 2007. Então o Southampton tá com essa escrita aí, se não pontuar, pode ficar com essa mancha aí nessa edição da Premier League, sendo a equipe com menos pontos somados nessa edição da Premier League, para cair para zona de rebaixamento. Me perdi aqui. O outro jogo que nós tivemos foi Brentford e Chelsea. O Chelsea, que no meio da semana havia vencido o Tottenham, né? E teve um bom destaque para o goleiro Sanches nessa partida também. O goleiro Sanches fez boas defesas salvando a equipe do Chelsea.
O Chelsea também foi com um time meio que misto ali, teve algumas alterações, o Cole Palmer, Nicolas Jackson, o Pedro Neto, todos estavam no banco de reserva, o Enzo Fernandes também estava no banco de reservas, o Caicedo também. Foram 5 alterações no Chelsea, e aí o Chelsea ficou apenas um empate por 0-0. Além do Sanches ter feito boas defesas salvando a equipe do Chelsea, o Chelsea também criou oportunidades, mas é um Chelsea que consegue construir muito bem as jogadas, mas no terço final não consegue aproveitar as oportunidades. É uma equipe que perde muita oportunidade de gol, perde muitas finalizações e não consegue concluir em gol. Então é um quesito que o Chelsea vai precisar melhorar muito para a próxima temporada, se eles tiverem pretensões ainda maiores. É uma equipe que consegue construir, mas quando chega no terço final não consegue aproveitar as oportunidades criadas. O Brentford consegue um empate, é uma temporada também muito boa da equipe do Brentford. O técnico Thomas Frank é um bom técnico e o Brentford consegue um bom resultado. São duas equipes do norte de Londres, então querendo ou não se torna um derby londrino. E é isso, rapaziada, sobre o confronto do Brentford contra o Chelsea. O outro jogo que nós tivemos foi Fulham e Liverpool. O Fulham acabou vencendo esse jogo aí diante do Liverpool, venceu por 3-1, ou por 3-2, perdão. O Liverpool acabou saindo na frente do placar com o McAllister fazendo uma finalização de fora da área, um belíssimo gol para a equipe do Liverpool, diga-se de passagem. Só que aí o Liverpool, eu já destaquei no jogo contra a equipe do Everton, a zaga batendo cabeça. Eu achei que foi muito mal a zaga do Liverpool nessa partida. O Robertson foi mal, o Curtis Jones foi mal, o Van Dijk foi mal, o Konaté foi mal, tanto é que o Konaté foi substituído. Foi um bagulho louco. Mas eu achei que o Robertson e o Konaté foram piores nessa partida aí. O Liverpool levou 3 gols em 15 minutos. E aí, ouvindo o podcast, ouvindo aqui o Fred Caldeira também, eles estavam... mais o podcast, né? Estavam falando que o Arsenal praticamente já largou a mão do título. E aí o Liverpool, já sabendo que o Arsenal havia empatado, deve ter entrado um pouco mais relaxado na partida. Eu não acredito que seja isso, mas por mais que supostamente o título já esteja garantido, isso gera uma pequena angústia para os torcedores. O Liverpool, para se consagrar campeão matematicamente, precisa de mais 4 vitórias. Acredito que isso vai acontecer, amém. Mas o rendimento não vem sendo o que os torcedores esperam. O Gakpo, que se lesionou, voltou de lesão, já no confronto da Liga dos Campeões mesmo, nessa partida contra o Fulham ele acabou sendo titular, não teve uma boa atuação, foi bem apagado, bem discreto. O Mohamed Salah, desde o primeiro jogo contra a equipe do PSG, aí é no meu ponto de vista, não vem jogando bola desde então, tá apagado, sumidaço. Por isso que eu acho que é preocupante para a torcida do Liverpool. Tomara que o título venha, vai ser lindo, vai ser foda, mas a equipe tá jogando muito abaixo. O Robson, ontem lateral da equipe do Fulham, conseguiu vencer todos os confrontos, venceu todos, jogou muito bem, jogou fino da bola e o Salah passou batido nessa partida, assim como no confronto no meio da semana contra a equipe do Everton. Então o Salah também vem jogando muito abaixo. Uma notícia boa para a torcida do Liverpool foi o retorno do Conor Bradley, que acabou entrando no segundo tempo, tanto é que o segundo gol do Liverpool, diante dos pés do Luis Dias, ele que acaba dando o passe para ele, e ele já deu uma outra dinâmica, mas eu acho que essa fase aí do Salah se passa muito pela ausência dos laterais, do primeiro e o segundo lateral, que é o Arnold e o Conor Bradley. Porque quando o Conor Bradley também volta, o Salah ele já se sente um pouco mais à vontade. Agora com Quansah, com Curtis Jones muda um pouco. Por mais que o Curtis Jones tenha mais habilidade, mas ele não é tão marcador. E o estilo dele também de jogar é diferente. Já o Conor Bradley quanto o Arnold, e eu não tô nem comparando os dois, mas eles sabem tanto jogar pelo meio quanto avançar, fazer a linha de fundo muito bem ali. Então é o estilo que eu vejo que o Salah gosta e que ele se dá bem. Então eu acho que essa fase do Salah também se passa muito por isso. Mas também não tira o mérito dele estar indo muito mal e ligar um sinal de alerta. Quem mais de destaque? Obviamente o Rodrigo Muniz
fez um golaço, passando pelo Van Dijk, e eu achei que foi um golaço mesmo. Ele fez um gol digno de centroavante. Já são 8 gols nessa edição da Premier League, são gols importantes, inclusive contra equipes da Premier League, do Big Six, equipes como o Chelsea, como o Arsenal, como o Liverpool, e ele tá fazendo gol. Contra o Chelsea também ele fez. Então, porra, é o cara que sai do banco de reservas nessa edição da Premier League, é o que saiu do banco de reservas e que mais fez gols. Então, isso mostra que o brasileiro também está muito bem adaptado. Essa equipe do Fulham é muito bem treinada pelo Marco Silva e que os jogadores entendem muito bem o recado do seu treinador. O Liverpool conseguiu diminuir, já falei, mas o Luiz Dias, que fez o segundo gol do Liverpool, ele estava no banco de reservas também, acabou entrando no segundo tempo, deu uma outra dinâmica. O Liverpool melhorou bastante no segundo tempo. O Diogo Jota acabou sendo substituído, que perdeu um gol também, que eu acho que se fosse numa outra fase ele poderia ter feito. O Darwin Núñez acabou entrando no lugar dele. Teve uma bola na trave do Elliott, mas o Liverpool ficou por isso mesmo e ficou apenas nos 3-2. Ainda sobre esse jogo, tem destaques importantes. O Fulham não vencia o Liverpool dentro do Craven Cottage, que eu esqueci o nome. Craven Cottage. Não vencia o Liverpool desde 2010, então eram 14 anos que o Fulham não vencia o Liverpool e consegue vencer. O Liverpool teve sua primeira derrota fora de casa nessa edição da Premier League, são apenas 2 derrotas, mas o Liverpool teve a sua primeira derrota fora de casa. O goleiro Leno do Fulham também é um exemplo. Antes desse confronto contra o Liverpool, eram 12 jogos que ele havia enfrentado o Liverpool por outras equipes também. Desses 12 jogos, ele não havia vencido nenhuma. E ontem foi a primeira vitória dele diante da equipe do Liverpool. Então, no seu 13º jogo, teve a vitória da equipe do Leno e, consequentemente, da equipe do Fulham. E é isso. Acabou de chegar a notificação aqui, gol da equipe do Newcastle, 1-0 em cima do Leicester. Eu acho que esse jogo aí vai ser até goleada, viu? E vamos ao confronto de Manchester United contra o Manchester City. Eu achei que foi, vamos ver? Murphy fez o gol, abrindo o placar foi o Murphy que fez o gol. Manchester United contra o Manchester City. O United, eu achei que foi até bem assim na partida, o jogo foi movimentado, mas não achei que foi um jogo de encher os olhos, né? Como a gente espera quando você fala, nossa, jogo contra o Manchester United, contra a equipe do Manchester City, vai ser um jogão, mas não foi. Foi um jogo muito abaixo do esperado. Como eu falei, foi movimentado? Foi, mas de expectativa foi muito abaixo. Esperava um pouco mais. Alguns destaques são importantes. Bruno Fernandes jogou bem. Casemiro também jogou bem. Foi até elogiado pelo Rubem Amorim. Falou que no estilo que ele estava jogando, ele ficou no banco de reservas, o Casemiro, quando ele chegou, porque não estava adaptado ao estilo de jogo dele, e quando o atleta não está adaptado, tem que ficar no banco de reservas. E ele é um jogador que trabalha bastante, e por isso ele está conseguindo retomar a sua titularidade, está conseguindo ganhar espaço com o treinador. Ele fez o reconhecimento de que o Casemiro está jogando bem de fato, ele jogou muito, Ontem ele teve 11 desarmes no jogo contra a equipe do Manchester City. Já no City, o Guardiola mexeu muito no sistema tático, como a gente já está acostumado a jogar, ou como a gente já está acostumado a ver, que são 2 pontas afiados que vai até a linha de fundo, faz aquele drible para encontrar alguém dentro da área e tudo mais. E dessa vez o Duco, o Grealish, o Savinho, todos estavam no banco de reservas, e a equipe do Manchester City estava com Kevin De Bruyne, Gundogan, Phil Foden e Kovacic, tudo no meio de campo ali, e ele jogou com 2 atacantes. Me chamou a atenção também, mas o City conseguiu criar algumas oportunidades com o Kevin De Bruyne chutando. O Kevin De Bruyne participando, foi o que mais participou, mas achei que estava muito abaixo também. Enfim, eu não consigo fazer muitos elogios para essa equipe do City. O Gundogan chutou uma bola que passou a gente a trave, mas a equipe do United era a que mais estava tentando buscar o gol mesmo de fato. Eu acho que de informação assim, o que serve para a torcida do United é que o United nessa temporada na Premier League, no primeiro confronto lá no Etihad Stadium, venceu o jogo por 2-1 e agora empatou, então não perdeu para o seu rival da cidade. Então isso é uma notícia boa para os torcedores.
E aí, indo para os bastidores do Manchester City. Após o fim da partida, Kevin De Bruyne foi muito aplaudido pela torcida do Manchester City, teve seu nome ovacionado no estádio Old Trafford, e o Pep Guardiola, assim que acabou a partida, na entrevista coletiva, falou um pouco sobre Matheus Nunes, perdão. O Fred Caldeira fez a pergunta para ele falando sobre ele atuando na lateral direita, e o Pep Guardiola disse que ele não é inteligente o suficiente para jogar no meio de campo, e como lateral ele tem a tendência a melhorar. Ele foi bem nessa partida, marcando, teve roubadas de bolas ali interessantes. Antes de eu falar mais do Matheus, só um destaque também, o Bernardo Silva jogou muito bem, por mais que eu tenha destacado que ele povoou ali o meio de campo, o Bernardo Silva foi muito bem junto com o Bruno Fernandes, que é o seu companheiro de seleção de Portugal, mas seu rival no Clássico. É isso. E aí, sobre o Matheus ainda, o Guardiola deu esse destaque, né, que tá chamando a atenção a sinceridade do Pep Guardiola, né? Sinceridade também demais machuca no meu ponto de vista, pra mim que sou muito sincero, mas é curioso ouvir ele falar isso, porque ele se destacou jogando no Sporting e no Wolverhampton nessa posição, e falar que o cara não é inteligente o suficiente, é foda, né? Como isso pode soar e chegar pro jogador. Acho que é meio complicado, mas aí é meu ponto de vista. O Guardiola que tá lá, o Guardiola que é um dos melhores técnicos do mundo, que sabe o que tá falando. Mas ele falou que ele não é inteligente o suficiente, e de que ele tem possibilidade de melhora para jogar como lateral direito. E era uma das coisas que eu já estava pensando, que o City precisava contratar na função de lateral direito. Mas com esse discurso do Guardiola, chutei de novo o tripé. No vídeo passado foi isso e hoje de novo. Com essa fala do Guardiola, me soa muito de que ele pode estar pensando em usar o Matheus na próxima temporada como lateral direito da equipe do Manchester City. E é isso, rapaziada. Hoje foi um vídeo bem curto, mais direto. Está chegando ao fim a Premier League, são 7 rodadas. E dá uma passada aqui então nos próximos jogos, né? No próximo sábado nós teremos City contra Crystal Palace, Southampton contra a equipe do Aston Villa, Nottingham Forest contra o Everton, Brighton contra o Leicester, Arsenal contra o Brentford, o Chelsea contra o Ipswich Town, o Wolverhampton contra o Tottenham, o Liverpool contra o West Ham, vai jogar em casa o Liverpool, o Newcastle vai enfrentar a equipe do Manchester United, jogo legal, e a equipe do Bournemouth enfrenta o Fulham na próxima segunda-feira. Então nós vamos ter alguns jogos interessantes, bem legais mesmo. E é isso, rapaziada. Espero que eu tenha conseguido trazer algumas informações interessantes aí para vocês. Agradeço a você que está sempre ligado aqui nos vídeos do Big Six FC, e vamos ficar ligados porque nessa terça-feira nós teremos confrontos da Liga dos Campeões. Nós teremos a equipe do Arsenal enfrentando o Real Madrid, nós teremos outras equipes também entrando em campo, como o Barcelona contra a equipe do Borussia Dortmund, Bayern de Munique contra a Inter de Milão e o Aston Villa enfrentando o PSG. E pela Liga Europa nós vamos ter a equipe do Manchester United enfrentando o Lyon, o Tottenham enfrentando o Frankfurt, os outros confrontos eu não vou lembrar, e vamos ter a equipe do Chelsea também enfrentando uma outra equipe pela Conference League que eu também não vou lembrar, mas vai ser tudo postado lá na nossa página do Instagram, os resultados desses jogos, fechou? Tamo junto, se puder se inscreva no canal, compartilha com seus colegas, se achou que faltou alguma informação, me avisa, se gostou desse ritmo de vídeo, um pouco mais direto também me fala, para que eu possa melhorar e ficar repetindo menos as informações que eu já venho falando já, quanto tempo? Premier League começa em agosto, nós estamos agora em abril, acho que 7, 8 meses, né? Falando sempre a mesma coisa é foda, né? Então se você gostou desse ritmo um pouco mais acelerado, um pouco mais objetivo, fala aí pra mim, que aí eu já mudo até um pouco o meu estilo nesse vídeo, um pouco mais informativo, com um pitaco de opinião, fechou? Tamo junto, é nóis, boa semana, e quem souber de vaga de emprego avisa aí porque o bagulho tá louco.